Diretamente dos estúdios da TV Globo. Opa, desculpa, não tem nada a ver. Diretamente do estúdio Globo, da Bandeirantes, da Record. do Lado Espiritual Seara de José. Vocês estão vendo o estúdio aqui atrás, do Seara de José. Né? Nós estamos ocupando aqui no Seara de José de Santos, São Paulo. Você que é de fora. Brasil. Uma boa tarde a todos. Este é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Né? Hoje com mais algumas perguntas e também hoje teremos um outro assunto muito importante que vai falar sobre as guerras, sobre a questão se as guerras têm uma ligação umbralina, né? Isso, é interessante. A gente vai falar muito, porque a gente está vendo o Afeganistão, a gente está vendo o problema, o Haiti, né, sofrendo aí as intempéries. Então, a gente vai falar um pouquinho desse assunto também e praticamente encerrando o outro assunto de anjos. Estamos encerrando, que é um capítulo grande, mas acho que ficou bem claro. Vamos dar uma boa tarde do Newton Júnior. Newton Júnior. Boa tarde, Zé. Boa tarde, meus queridos nedianos. Vamos lá, vamos todos participar com essas perguntas. Eu achei que tem muita gente boa aí que sabe muito mais do que eu. Vamos fazer uma colocação, entendeu? Vamos lá. Como eu costumo dizer, vamos divergir de mim, tá bom? Porque eu gosto de polêmica. Não precisa concordar. Não precisa concordar. Né? Isso, estou brincando. Vamos dar uma boa tarde para Marisa Fente Pérez. Conheço ela muito. Lugar, né? Isso. A Joelma Ventura. Grande Joelminha, um beijo para você, Joel. Regina Lago, Tatiana Marques. Vamos dar uma geral rapidinho aqui. Rose Fernandes, Oswaldo Araújo Júnior, está sempre nos acompanhando. Presente, Cláudia Ribeiro. Ô, Claudinha, beijinho. E a Aline Renata. Grande Aline. Tá bom, gente? Sejam bem-vindos. Nós já vamos começar já o vídeo. Hoje, praticamente, estamos encerrando esse assunto, né? Anjos protetores, porque já foi bem debatido, e apesar de ser uma orientação bem bacana, mas já está se tornou repetitivo, né? Eu acredito que se vocês tiverem alguma dúvida ainda, sim. Você que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, se você precisar falar ainda sobre esse assunto, achar que algum dos tópicos que nós falamos não ficou claro, por favor, pode colocar, não há problema nenhum, porque nós só vamos praticamente ver o vídeo, ele vai fazer um comentário e depois nós já vamos partir para o outro assunto, que esse assunto é um assunto que foi pedido por várias pessoas, né? Na realidade foi a Delmira. Foi até a Delmira também pediu, né? E é um assunto que está em pauta nesse momento, que praticamente a gente vê a imprensa falando das várias guerras que estão ocorrendo, o que ocorre, quem é esse povo do Afeganistão, né, para sofrer tanto, né? Quem é esse povo do Talibã? Que injustiça é essa? Que injustiça é essa? O que está? Então a gente vai falar um pouquinho sobre, a minha enciclopédia espírita vai falar aqui um pouquinho. Aqui. Tá bom? Vamos lá? Vamos assistir então o vídeo? Avisem aí, pessoal. Acorda, Maria. Depois do almoço tem que acordar, nada de dormir. Isso aqui não é México, não tem siesta aqui, não. Vamos acordar, vamos trabalhar. Vamos lá, gente. Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Perguntas 489 a 521. Tu que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode fazer-lhe mal? Os bons espíritos nunca fazem o mal, deixam que o façam os que lhes tomam o lugar. E então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, quando a falta é apenas vossa. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. O bom espírito talvez encontre, em outro lugar, uma boa vontade a ser auxiliada, e assim aproveita a oportunidade para ajudá-la, enquanto aguarda a volta do seu protegido. Quando o espírito protetor deixa que seu protegido se extravie na vida,
Será por não poder lutar contra espíritos malévolos? Não é porque não possa, mas porque não quer. Assim, seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Ele o assiste com seus conselhos pelos bons pensamentos que lhe inspira, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. Somente a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem é que podem dar força aos maus espíritos. O poder deles sobre vós advém do fato de não lhes opordes resistência. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Há circunstância em que a presença do espírito protetor junto ao seu protegido não é necessária. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de anjo da guarda? Sim, quando se torna capaz de conduzir-se por si mesmo, como há um momento em que o aluno não mais precisa de mestre. Mas isso não acontece na Terra. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Se contasseis com o amparo deles, não agiríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. O espírito precisa de experiência para adiantar-se, experiência que, na maioria das vezes, deve ser adquirida à sua custa. É necessário que exercite suas forças, pois, do contrário, seria como uma criança a quem não permitem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a não tolher o vosso livre-arbítrio, visto que, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis no caminho que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se entrega às suas próprias forças. Seu guia, entretanto, vela por ele e, de vez em quando, em alto e bom som, o adverte do perigo. Muito bem, galera. Então, uma coisa que eu acho que, de tudo que nós já repassamos, né? Talvez um fator importante, que a gente não tenha comentado, é que no finalzinho, eu acho que a pergunta 499, 98, ela diz o seguinte, que pergunta se nós futuramente não teremos mais os protetores. Protetores, hoje de guarda, nós teremos sempre, né? Porém, aqui na Terra, tá certo? Por quê? Por exemplo, Jesus. Jesus tem uma falange acima dele, né? Porque é uma escala evolutiva de todos os espíritos. Jesus é um espírito elevado dentro do nosso cosmos, né? Ou seja, a Terra, ele é nosso governador, ele é um protetor da nossa constelação, né, ou até galáctico, porque envolve outros planetas, né, segundo Chico, 5 planetas, né, ele tem um planeta em construção, dito por Chico, né, um planeta em construção, tem um planeta primitivo, que é aqueles que não se adaptarem, é chamado criam, segundo Chico, esses que não adaptarem com o problema da Terra, vai migrar para lá, para criam, né, para impulsionar esse planeta como os capelinos nos impulsionaram. Depois, tem um planeta em regeneração, que é o nosso, né? O nosso está em processo de regeneração. Um planeta regenerado, né? Que é Capela, porque Capela, gente, Capela não é um planeta, tá? Capela é uma constelação, é Capela ou cocheiro, né? Ou do cocheiro. Então, o que acontece? Capela tem 2 sóis, né? Então, e tem vários planetas. Então, nesse grupamento de planetas, muitos deles já estão regenerados. E aonde os capítulos vieram. Um desses planetas regenerados, eles vieram para cá. E tem um planeta já no processo de mundos felizes. Então, porém, Jesus tem aqueles acima dele, que é normal, né? Porque existem os mestres, alguns chamam mestres ascensionados. Então, é assim por diante. Existe sempre uma escala de protetores. E aqueles que nos protegem aqui na Terra, quando nós conseguimos chegar a um processo mais evolutivo, a gente vai o quê? Vai ter outra escala de protetores, tá certo? Então é mais ou menos isso. Perfeito. Pessoal, se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre isso, por favor, nos relatem, tá bom?
Nós podemos começar o outro Sim, assunto? sim. Se alguém quiser falar ainda sobre anjos, pode colocar a pergunta, mesmo que a gente entre agora no assunto das guerras, A gente volta. a gente volta, não tem problema. Então, o nosso assunto agora é sobre a questão da guerra, os conflitos. Isso é muito importante. O Livro dos Espíritos fala, né, bastante sobre isso. E uma pergunta da Delmira, qual foi o questionamento da Delmira? Então, ela disse o seguinte, eu até entendo a posição, o pensamento dela. Hoje, o planeta como um todo está vivendo um processo regenerativo, mas se vê muita guerra ainda, né? E cada hora aparece mais. Agora os talibãs também entraram, né? Parece que vai aumentar ainda mais. Na verdade, eles não entraram, eles voltaram. Né? Voltaram, é verdade. Na verdade, eles voltaram, né? Ou estão com mais força hoje, né? Entende? Então, o que está acontecendo? Quando nós encarnamos assim. Nós encarnamos no país que nos afinizamos, na família que necessitamos, e nós construímos, e na sociedade que nós construímos. Então, para vocês entenderem, vamos assim visualizar. Nós estamos sempre presos a um vórtice mental, né? Como é que é isso? Isso aqui é figurativo, tá, gente? Digamos que você tem um rodamuinho rodando em sentido horário. E um outro anti-horário, assim, desse jeito assim. E eu reencarno, tá certo? Quando eu reencarno, ou eu reencarno no sentido horário, que é no processo evolutivo estou crescendo, ou no sentido horário, onde eu estou seguindo o caminho contrário. O que acontece? Nesse processo de horário e anti-horário, quando eu chego, eu vou fazer o quê? Se eu cair para o lado anti-horário, aqui, vamos ver se eu consigo fazer, né? Aqui, horário, O que acontece? Eu vou bater, não vou conseguir penetrar, vou bater, e normalmente eu vou ser jogado para o outro, que é horário, aí eu penetro nele. Então, é a lei da afinidade, é a lei do padrão vibracional. Tá, o que eu quero dizer com isso? Os espíritos que hoje vivem na Síria, que vivem lá no Afeganistão, né? São espíritos que estão com uma idioplastia, uma mente fixada, chama-se egrégora, né? Ou então campos, que Emmanuel falou, campos morfogenéticos, onde nós somos atraídos justamente para aquela fixação mental. Segundo Filomeno de Miranda, ele conta nos livros dele o seguinte, que nas guerras, o que acontece? A pessoa morre, né? Vai para uma psicosfera em que ela continua batalhando. Aqueles que não têm um esclarecimento mais melhor, né? E o que mais acontece? A maioria de nós, a gente não tem muito esclarecimento, ainda mais quem está em guerra. Esse realmente está numa idioplastia, uma fixação mental muito grande. Ele vai, e lá na nossa psicosfera, eles continuam guerreando, lutando, dando tiro no outro e assim por diante. E num processo mental muito pesado. Para vocês verem, já chego lá, tá? Só para vocês entenderem o seguinte, eu volto a falar que quando o nosso país começou a se desenvolver, através dos índios, assim por diante, a França já tinha um processo, né, de colonização, né, que foi em 1500, quando começou a colonização, logo após, quando Kardec encarnar, São Luís, isso está no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. São Luís pediu para o nosso Ismael, que é o nosso governador espiritual do Brasil, que deixasse uma quantidade de espíritos, milhares de espíritos, encarnar no Brasil, nos índios. Por quê? Porque como teve a queda da Bastilha, né, a Guerra dos 100 anos com a Inglaterra, existe uma psicosfera de luta, de guerra, de ódio muito grande. E como Kardec encarnar, ele precisava de um ambiente mais leve, porque a própria espiritualidade tem interferência. Né? Lembra antigamente quando você ia ligar um rádio, né? Que aí fica aquele barulho, né? Você fica botando bombril na antena, isso, né? Para poder... Vocês lembram disso? É lógico, hoje a tecnologia avançou muito, né? Isso não mais não acontece. Mas tinha muita interferência, e a mística acontecia. A interferência dessa psicosfera mental era muito pesada e atrapalharia nessa... Quer dizer que Kardec estava na França ali, não estava por acaso. Não, foi proposital ele estar ali na França, porque ele encontraria um ambiente mais tranquilo para poder desenvolver.
Muito mais bem. tranquilo e em condições de aceitação da doutrina, né? Então, Entendi. é uma coisa mais ou menos assim. E aí São Luís pediu para Ismael. Ismael consultou Jesus, né? Apesar que Jesus, imagina se Jesus não sabia de tudo isso. Mas, e ele falou assim, não, pode mandar a galera. Então saiu aquele povo para lá, veio para cá e deu uma aliviada psicológica. Então, a Síria vai continuar sendo a Síria e os espíritos que lá estão são os mesmos há milhares de anos. Porque ali estão os assírios, tá? Que eram povos guerreiros, tá? Os espartas, né? Os espartas, que eram guerreiros. Então, todos aqueles povos que os hunos, uma parte dos hunos, dos babilônios, eles estão espalhados Persas ali. também, não é? Os persas, Os persas, isso. eles estão espalhados por ali. E existe uma afinidade mental. Então, um grupo de hunos foi lá, digamos, para a Síria, outro foi para... E assim por diante. E esse processo, essa mentalidade, né, cristalização mental, ela fica acontecendo. Existe esse processo. Então, Rio de Janeiro, por exemplo, não criticando a cidade, mas a gente sabe que ela é pesada, é um local pesado, onde drogas tem em todo lugar, concordo. Mas vocês concordam, São Paulo também, mas vocês concordam que no Brasil, uma cidade que realmente, ela assim, forçosamente, ela é uma cidade em que existe um processo de criminalidade muito alto. Né? O pessoal do Rio vai ficar bravo com Não, você. não vai, não, eu tenho certeza que não vai, que eles reconhecem isso, né? Eu acho que não vai. Já, antigamente, vou fazer aí São Paulo. Não, São Paulo, todo lugar. São Paulo, Santos, todo lugar tem, né? Santos também tem, mas eu digo Mas eu assim. entendi do Rio que você falou. Não, o Rio de Janeiro é questão de padrão, né? A gente sabe. Por quê? Porque existe uma egrégora, a gente chama de egrégora, tanto positiva como negativa, ou campos morfogenéticas, ou seja, são campos vibracionais que prendem as pessoas. Eu dou um exemplo de um campo morfogenético, a gente vê, das andorinhas, né? Que pairam no ar, para lá para cá, e não bate uma na outra porque elas estão presas, os cardumes de peixe. Né? Isso, por que eles andam tudo, e você vê que não bate um no outro, é sincronizado. Agora, se você pegar um corvo e colocar no meio das andorinhas, vai ser uma pancadaria do geral. É verdade. É verdade. Né? Ele está fora do padrão. Isso está no planeta inteiro. Eu acho importante essa pergunta da Delmira. Você quer dizer, então, que a Delmira, a Marisa Fente, a Rosa Amorim, esse pessoal está no lugar certo, na hora certa, está na sociedade. Esse pessoal não caiu de paraquedas. Não, nenhum de nós aqui caiu. Entendeu? Todos nós temos. A gente fala assim, porque Deus nos direciona. Gente, Deus não nos direciona. Deus não nos tira. Deus não nos dá. O que acontece é o seguinte: o que Deus fez? Ele determinou as leis morais, as leis da criação, né? As leis de causa e efeito, ação e reação, pronto, ele fez as leis. E através do Criador, um grupo de espíritos, que são gestores, ajuda cada um de nós. Entende? Quando a gente pede ajuda ao Criador, não é o Criador que vem aqui me ajudar. Quando a gente pede ajuda, não é de lá para cá, é daqui para lá. Porque depende muito da gente. Quando eu faço uma oração, uma prece, não adianta convocar Maria. Se o meu padrão vibracional, o meu telefone, que eu costumo dar exemplo do telefone, eu tenho um telefone chumbrega, tudo bem. Eu consigo, mas eu não consigo falar. Se eu tivesse um telégrafo que ele batia assim, eu não conseguia falar com ninguém, a não sei qualquer que tivesse um telégrafo. Então, esse problema. Por que eu estou falando isso? Vocês falam assim, mas peraí, o que tem a ver com a Síria? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque nós é que nos colocamos nesse caminho. Como eu falei, nós estamos no país que nos afinizamos. Porém, estamos dentro da sua... Vamos pular a família não que queremos, mas que necessitamos, mas a sociedade que nós construímos. Se eu ajudo a construir uma sociedade de guerras, de conflitos, com os meus... E eu não preciso pegar na arma não, viu, gente? Porque a nossa maior arma não é o revólver, porque eu posso pegar o revólver e de repente não saber atirar e não acerto ninguém. Mas aqui, ó, e aqui eu acerto nas pessoas. Nilton, essa pontaria... eu queria compartilhar com vocês. Essa semana passada a gente viu um absurdo, você deve ter visto, todos nós vimos na televisão, e eu fiquei muito chocado quando eu vi pessoas caindo, o avião subindo, levantando o voo, e pessoas caindo
e uma pessoa esmagada. Esse povo do Afeganistão, isso usar uma palavra que não tem na doutrina, né? Isso é um karma. Esse povo é um povo que está passando por um karma. Por que esse sofrimento todo? A Delmira falou uma coisa que é verdade. Eles se transformam, às vezes, um país, e isso pode acontecer com a gente, até com a nossa família, uma zona umbralina. Sim. Uma zona umbralina. Sim. Eu não sei se vocês ficaram chocados. Eu fiquei chocado. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Eu já vi pessoas fugindo em trem lotado, pessoas caindo. Eu já vi pessoas num carro, mas num avião, subindo, pegaram aquele avião enorme que é o do americano, e foram caindo. E como se fosse não valesse nada a vida da gente. Pelo amor, e é um povo desesperado e por causa do Talibã. O que está acontecendo, Newton? Então, justamente é aquilo que nós estamos falando, né? Nós ficamos chocados, né? Ótimo que nós ficamos chocados. Quando a gente não pode ficar revoltado, mas se chocar, ficar indignado, parabéns. Porque se eu me indigno com uma coisa, se eu fico chocado com uma coisa, é que eu não compactuo com aquilo, né? Eu não tenho empatia com aquilo. Significa que nós estamos evoluindo. Porque lembre-se que, primeiro, não existe injustiça. Aquelas pessoas estão acontecendo aquilo por algum motivo, né? Lembre-se que alguns séculos atrás, né, milênios atrás, mais ou menos isso, nós estávamos sentados nas arenas, comemorando, escolhendo os leões e não os cristãos. Não fui eu que botei o cristão lá, foi Roma. Mas eu estava lá compactuando com a situação e torcendo pelo leão. E achava engraçado, achava uma vitória quando uma pessoa, um ancião, uma criança, uma mulher, sendo devorada pelos animais. Isso não faz muito tempo, séculos atrás. Séculos atrás, exatamente. Né? Então, e se nós olharmos algum tempo atrás, a gente não tinha essa sensibilidade que nós temos hoje. Então, o que está acontecendo na realidade é que não é a justiça divina, tá? Não é a justiça divina, não. É o processo de resgate. Karmas é uma linguagem, né, esotérica, né? Mas, na linguagem espírita, é o resgate. Essas pessoas que estão caindo, outros que estão fazendo mal, exatamente estão ligadas. Tá? Não existe injustiça. E por incrível que pareça, essa queda, esse sofrimento desse povo é um processo de cura para eles. Explica melhor isso aí. Não, é um processo de cura. Por que é um processo de cura? É mais ou menos assim. Quando eu reencarno, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Existe a reencarnação compulsória. Ou seja, compulsória é a imediata. Quando o espírito precisa de ajuda e não quer ser ajudado, e de alguma maneira, ele precisa, não tem jeito, porque ele já está em um estado de insanidade. Aí sim, a espiritualidade maior, né, bem maior, nos livra do livre-arbítrio. E realmente, é que nem o cara quando entra em coma. Quando o cara você tem um acidente, entra em coma, ninguém vai te perguntar, quer que eu bote oxigênio, quer que eu deixe... Não, tem que dar. Né? Não tem jeito. Posso transfusão de sangue? Você que você está perdendo sangue? Não vai perguntar, né? Vai fazer. E é mais ou menos isso. Ou seja, quando a pessoa está num processo mental muito inferior, né? Muito comprometido, aí a espiritualidade faz a reencarnação compulsória, mas é muito poucos casos. Ainda mais nos dias de hoje, nesse processo que nós estamos. O que acontece? Acontece o seguinte, que quando eu vou reencarnar, por mais difícil que seja, viu, gente? A gente assina, assim, eu falo metaforicamente, um termo e reconhece firme. É isso que eu quero para mim. E muitas vezes eu peço coisa que a espiritualidade fala assim, não vou colocar isso no seu processo, porque eu sei que você não vai conseguir e você vai sofrer com isso. Entende? Então, nesse processo, porque quando a gente reencarna, a grande maioria de nós, a gente reencarna com um sentimento de culpa muito grande por algo que fez e quer ressarcir de qualquer jeito.
A grande maioria, cada caso é um caso, né? Mas dentro desse processo de sentimento de resgate, a necessidade de me redimir de algo, vamos tirar a culpa é um negócio meio pesado. Eu costumo dizer que culpa não existe. O que existe é a responsabilidade. Então, eu me sinto na obrigação obrigação também não, esquece, também não gosto da palavra, do dever, né? Porque tudo que é obrigado você não quer fazer. Então, eu me sinto no dever desse resgate. Aí, só que lá na espiritualidade, vai acontecer isso assim, assim, assado. Não, tem problema, então A gente programa tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Não é assim, não, olha, cara, vai. Não, mas eu. Pode pôr. Entendeu? Aí o que acontece? Tem aquele detalhe, que a gente esquece também, que é o véu do esquecimento. Por quê? Se eu estou dizendo que eu vou assumir aquilo, que é uma prova, né? Eu esqueço para passar a prova, assim, na escola. Agora, quando eu não passo na prova uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, se torna uma expiação, né? Então, todo sofrimento, na minha visão particular, é uma expiação. A dor é necessária. Assim, é uma visão particular minha. Eu não acho que a dor é necessária. Necessário é o trabalho, né? O sacro ofício, não o sacrifício. Quando eu faço do meu trabalho um sacrifício, eu começo a doer. Tá? Aí, tem jeito, doeu. Eu costumo dizer que a dor é sabe o que é a dor para mim? É aquela válvula da panela de pressão, entendeu? Então, eu estou cozinhando feijão, fazendo a feijoada, então, enquanto estou trabalhando, enquanto eu estiver, beleza, eu estou trabalhando, a válvula está funcionando de escape. Pá. Quando eu, de alguma maneira, não dou mais atenção para aquela válvula, para o trabalho, não sei o quê, ela entope, aí ela explode, né? Assim. Então, esse é o momento, quando ela entope, é a dor. E esse povo que está, principalmente na Síria, é expiação. Não é prova, é expiação. É um karma. No sânscrito, né, na linguagem esotérica, é um karma. E no nosso caso, é um resgate. E graças a Deus que nós estamos tendo compaixão. Porque é sinal que nós não colaboramos. E esse vórtice mental, nós estamos no caminho certo. E se nós formos para a Síria, digamos assim, ou lá para outros países, iremos para contribuir, para colaborar com a libertação daqueles que estão presos lá, né, nesse vórtice. E não porque nós faz parte dele. Né? Verdade. Então você dê a sua opinião também. Qual é a sua visão sobre o Afeganistão? Você ficou chocado? Você também você sentiu como eu senti? Alguns já estão se manifestando. E lembramos também do Haiti, né? Sim. Daqui a pouco a gente fala do Haiti. Sim. Vamos só fazer alguns comentários aqui. A Rose Amorim, ela colocou que ela está falando a respeito da casa dela, falou, o meu lar é minha reforma íntima, sim, a respeito do assunto, sim, né, que estávamos falando antes. Sim. Agora, sim, esses espíritos lá no Afeganistão, eles vão e vêm obstinados. É uma reencarnação compulsória? Ela está perguntando. Alguns casos são compulsórios. Não mudam? Alguns são compulsórios. Porque é assim, que nem Filomeno nos disse, né? E alguns outros livros também nos falam isso. Esses espíritos, eles ficam numa psicosfera mental, né? Não é, quando fala psicosfera, a gente acha que é uma camada aqui em cima da Terra. Não. É psicosfera mental, a mentalidade, a mentalização que nos cria. Não é um local específico. Local, exatamente, não é um local específico, é um agrupamento de espíritos igual. Então, esses espíritos, eles continuam nesse ódio, em busca, e assim por diante, ficam naquele processo de ódio que existe na psicosfera, ele automaticamente se conecta com a do planeta. Então, aqueles que são de um segmento, que odeia o outro segmento, não só os dois em cima estão se odiando, como eles estão influenciando, né? Lembra que uma nuvem, a pergunta 495, se não me engano, uma nuvem de espíritos nos acompanha, aonde muitos de nós somos até, de algum modo, manipulados. Então, eles ficam criando assim, e não deixa o país sair daquela egrégora. Porque desencarna, vai lá para cima, está lá em cima, está definido aqui embaixo. Aí o de cima encara, já encara com ódio. E fica assim, ó.
graças a Deus que até isso é uma providência divina. Sabe por quê? Porque esse povo que está lá, eles não querem sair de lá, porque lá está a vingança. Ou seja, é um Mas mal. estavam fugindo. Estavam Não, fugindo. lembra do voto que eu falei? Aqueles que estão fugindo é que não estão empáticos, né? Não têm empatia com a situação. Tá. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão saindo porque já passaram disso. Né? Já passaram esse sentimento de ódio, de revolta. Eles estão fugindo porque ali não é mais o lugar deles. É a oportunidade que o Criador nos dá, a decisão é deles, de sair e buscar um lugar de paz. Eles querem paz, não querem guerra. Já os que ficam lá são os que querem guerra. Então, isso é uma providência divina, porque, veja bem, eles estão fechados num cerco mental, ali é uma prisão, né? Não na concepção das barras, né? Mas eles criam um cerco, uma prisão mental. Que eles ficam lá só que essa prisão é ao contrário, eles não querem sair. Eles querem acabar com o segmento e o outro segmento acaba com. Então, como não acaba, né? Porque não vai acabar nunca. Por quê? Porque esse cara morre, vai para a espiritualidade, mas ele encarna. Então, é um ciclo vicioso. Nunca você vai acabar com todo o segmento, né? Nem com outro segmento. Não vai. Porque você tem. Você tem essa ideologia com você. Então você vai para o mundo espiritual com a ideologia. Lá continua o conflito. Muitos compulsórios, né? Ou por decisão, muitas vezes. Porque a organização das trevas, não gosto de falar muito, mas vocês possam entender sobre isso, ela tem muito partido nisso. E o partido dela, às vezes, não é o partido da sociedade, é um partido porque não quer que a humanidade evolua, não quer que a humanidade cresça. Então, eles investem ali. É um investimento para eles. Então, olha só, gente, como é que é. Eles organizam até a reencarnação. Como é que é? Sabia disso? É que eu falei, um tema que não é nem para o NED, nem para o seminário. Guarda um pouquinho, que tem bastante agora, tem bastante pergunta agora. Olha, a Rosa Mundi está falando assim, foi terrível, Zé, eu fiquei chocadíssimo. Só fazendo um comentário. É incrível, o nosso planeta é incrível. É incrível. Você pega e vê barbaridades como essa, e hoje eu estava lendo que vão fazer já o protótipo de um robô com inteligência artificial, que é o futuro. Daqui a pouco a gente vai estar cheio de robôs aí ao redor. Em compensação, a gente ainda vê pessoas pulando, com o avião subindo e gente se jogando. É horrível, é horrível. Então há uma incoerência, né? E parece que essa distância, ela ainda não, né? Ainda tem um buraco no meio, tem. Entre a evolução, entre a questão moral e a questão, né, intelectual. Por isso que Gandhi falou, e fala, né, está escrito, mas ele fala, que enquanto houver um irmão, não, até eu já digo agora, meio irmão nosso caído, essa terra não vai chegar a se regenerar. Isso aí, ó. A Rosa Lima Barros está dando boa tarde, a Rose Fernandes está dizendo aqui, acredito que todos nós ficamos chocados. Acabei de falar para vocês, realmente me chocou muito. Que bom que eu fiquei assim, nossa. Tem que ficar mesmo. Gláucia Duarte está falando, boa tarde, Zezé, saudade de ouvir você, grande beijo, Gláucia. Tudo de bom para você. A Delmira fala, boa tarde, agradeço muito, pois o assunto precisa ser conversado para entender a situação tão terrível. Mas eu continuo perguntando, seriam esses locais já uma situação de umbral ou de similitude? Não, sim. O umbral, ele não é local. O umbral não é especificamente aquele que do nosso lado só, é aquela forma que a gente enxergou. Eu costumo dizer que o umbral de André Luiz é do André Luiz, não é nosso. Excelente, excelente. É o umbral do André Luiz. Ele precisava, de alguma maneira, explicar a situação que ele passou. Então, ele, como ele descreve, ele que é o escritor, né, na realidade, o que acontece? Ele falou, como é que eu falo para o pessoal o momento que eu passei? Eu quero mostrar para a turma, alertar o pessoal, que se eles tomarem a atitude que eu tomei, eles vão vir para esse local. Só que não tinha nome naquela época, não existia trevas, não tinha nome. E ele queria, mesmo porque ele não era espiritualizado, né? Ele não tinha religiosidade. Ele era um médico
né? E, de repente, ele queria passar isso. Aí ele começou a falar as zonas... ele não falou zonas umbralinas, tá? Ele explicou lá para o pessoal que autorizou ele o que é. Então, eles falam assim, é uma espécie de uma passagem, não é? Da sua espiritualidade, da carne. Aí achou a soleira, né? Ou seja, a soleira é aquele... Porque umbral, gente, em castelhano, é soleira. Soleira, isso. Que a soleira que é aquela que fica entre a entrada... aquela pedra que fica entre um ambiente. E é muito bem explicado por André Luiz. É que a gente ainda não tinha concepção, não tinha entendimento. Mas eu acho que muita gente se apega a essa questão do umbral, né? E até falando em relação aos povos também, porque a gente tem essa coisa do inferno. Isso, a gente está incluído dentro da gente essa coisa do inferno. Então eu preciso... Então, um lugar de punição. A gente entra dentro do espiritismo e acaba trazendo essa coisa ainda. Ou seja, o espírita costuma brincar que o espírita apagou o fogo do inferno, né? E expulsou e desempregou o diabo, né? Aí o cara tinha que fazer, falou assim, eu vou lá para cima encher o saco do povo, fica influenciando todo mundo. E como ele apagou o inferno, ele esqueceu de deixar uma fogueirinha para poder esquentar um pouquinho. E o umbral, o quê? O umbral é frio, não tem comida, né? Então, nós acabamos com o inferno e criamos um umbral, né? Então, mas não tem nada a ver, o umbral realmente é o que você falou, é mental, né? Ele, a gente vai do lado mental. Agora, eu concordo com a Delmira, que o umbral nosso não precisa estar no umbral. Umbral não é só no local, pode ser aqui. Eu posso fazer da minha casa umbral? Ué, a gente não fala assim, você está fazendo da minha casa o inferno. Né? Assim, só troca a palavra por umbral. Fazendo da minha casa umbral, né? Então, é uma realidade. Isso é um umbral, sim. É um umbral do desencarnado e um umbral do encarnado, né? Porque existe uma afinidade mental. Só que não é locais. Quando eu falo psicosfera, é porque a mente está rodando por ali, né? A nossa mente, a nossa ideia, a nossa visão, né? Está rodando por ali, né? Vamos ver a opinião da Marisa aqui. A Marisa está falando, essa cena das pessoas caindo foi de doer o coração. Não acredito que tenham pessoas que não se mexeram com isso. Mas pode ter, sabemos disso. Mas como Deus falava... a deusa Samu falava numa palestra, quando a dor do seu próximo não te deixar sensibilizado, você que está doente. Ela falava isso, é verdade. E fala até hoje. E provavelmente você passará por isso. É a lei da evolução. Temos que ser e ter coração. Sejamos empáticos. É o que eu penso. Parabéns. Não, eu concordo plenamente sobre isso, né? Agora, por você não ser empático, você passar por isso, a gente tem que dar uma pensada, tá, gente? Não é porque a pessoa não simpatizou com aquilo que ela vai um dia passar um sofrimento daquele, né? Tá aí uma pergunta boa. A Dora Aparecida está falando assim. Dora Aparecida Nascimento Silva, boa tarde, obrigado pela presença. Mas esse tipo de resgate não acaba causando traumas muito sérios no espírito? O espírito, mas a ideia é essa. A ideia é essa? A ideia é essa. Como é que você dá uma lição em alguém? Como é que eu, por exemplo, eu cometo erros... É que na história da criança, que quando quer atravessar a rua, você fala assim, tá pequenininha, né? Se você atravessar a rua, você vai morrer. Você já está criando o primeiro trauma pequenininho, né? Você vai morrer. Então você começa a criar medo. Um alerta. Você cria o medo. Né? Aí qual o segundo medo seria? Ela desobedecer a mãe e botar o pé para fora e um carro passar e dar aquele susto. Tá certo? Isso. Então já é o segundo medo. Então, isso é realmente necessário, tá? E eu vou lhe falar de novo, viu, Dora, né? Dora Aparecida. Então, viu, Dora? E vou falar para você. Voltando à lei kármica, a gente pede para isso, dá o mentor, o guia, vamos falar do anjo, né, que está com o anjo espiritual, nosso guia, o maior, o que acompanha a gente nessa e continua acompanhando, e fala assim, olha, só que tu sabe como é que eu sou, né, como é que você é, né, você é teimoso pra caramba, você é verdade, então faz o seguinte, me dá um susto, entendeu, me dá um susto, mas tu vai morrer, não, então é assim, eu quero morrer do jeito que eu fico assustado, que eu venho para cá assustado, porque eu preciso desse choque. Despertar, né? Por exemplo, quando as pessoas entram, não sei se vocês já viram isso, eu já tive na família, eu já vi alguma vez, aquelas pessoas que entram em choque emocional, aí você tem que dar uma bolacha, né? A pessoa fica parada, estática. A pessoa, né, você dá um tapa, ela
acorda para... Né? É histerismo, né? Esse ataque de histerismo, você bota embaixo d'água fria, ou dá um tapa, ou dá um chacoalhão, para a pessoa voltar assim, é mais ou menos isso. É um start, né? A gente chama de psicanálise um start para o espírito. O que o Marcos está falando aí? É Márcia. A Márcia Franco Nogueira, ela falou, todo espírito encarna por afinidade. Afinidade com o país, com a cidade, com as pessoas e tudo que se manifesta na vida terrena do espírito. A reação de uma ação que em um momento o espírito realizou. Não quero dizer com isso que não devemos ter compaixão para com esses irmãos, mas que o que não devemos vibrar para eles é o desespero, o julgamento. No momento, a nossa compaixão se estabelece em oração. Isso, perfeito. Nossa, que maravilha. Parabéns. Parabéns. Porque, na realidade, é o que você falou, a compaixão e não a pena, né? Nós comentamos isso numa dos nossos trabalhos nossos. A compaixão faz o quê? Fazer com que, você bem falou, a oração, uma energia que vitaliza, né, que o plano espiritual manipula essa energia, possa atuar naquele local. Porque a compaixão, gente, ela é muito importante porque ela não julga. Você tem compaixão de quem sofre e você tem compaixão de quem faz sofrer. Então, é um grau de sentimento que Jesus soube que é isso. Né? A gente ainda vai demorar uns milhares de anos aí. Isso aí. A Rosa Amorim está falando assim, é um umbral físico deles. Isso. Perfeito, Rosa. Viu, Delmira? Acho que a Delmira deu para ter uma... Deu. É o Brown, sim. A Heloísa Inácio, vamos ver o que agora Heloísa... sim, vamos lá. É muito triste, dá uma dor no coração, um aperto. O que podemos fazer? Pergunta ela. Orar muito por eles, pedindo para que possam ter forças para enfrentar tudo isso. Sim. É o que a gente pode fazer. Né? Exatamente. Né? E orar também pelos americanos. Os americanos podiam ter evitado isso, né? A gente sabe, mas como você falou, tudo tem, né? Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê, né? E outra coisa... Saída dos americanos... eu não vou defender... Eu não estou defendendo americano para mim. Mas é tipo assim, tem um momento que você fala assim, agora chega, eu já cansei. Né? Agora o problema é de vocês, eu já fiz a minha parte, né? Porque todos nós temos um limite para ajudar a gente. Tá? Até onde eu não estou interferindo no livre-arbítrio do outro? Até onde eu estou interferindo no resgate do outro? Porque eu fico de... mãe e pai faz muito isso, né? A gente interfere no resgate do filho, no compromisso que ele tem, porque a gente quer carregar no colo. Né? Então, você acha que está ajudando e você está, na realidade, atrapalhando. Agora, é um tipo de situação, e você que está nos assistindo deve entender, que é assim, enquanto os americanos estavam no Afeganistão, o governo funcionava direitinho, o povo estava abastecido, as coisas estavam melhorando, existia uma situação. A partir do momento que eles saíram, o presidente, que já era corrupto, né? O presidente fugiu, diz que pegou um helicóptero cheio de dinheiro, fugiu. Então, o papel, enquanto a gente ajuda aquela pessoa, tudo bem. Eu fico pensando nisso, porque a gente tem sempre o suporte de alguém para nos ajudar. A partir do momento que aquela pessoa não está mais presente, né? O que acontece? A gente se perde. Então, é um povo que ainda precisa caminhar com as suas próprias pernas, é um povo que tem que buscar a sua identidade, não é isso? Não é o povo, é todos nós, né, gente? Vamos ser sinceros. Nós, por que eu costumo falar sempre isso? Por que eu reencarnei? Eu reencarnei para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho, para minha filha, para o meu cunhado, para o meu irmão? Não, eu reencarnei para mim. Para mim. Eu, quando estava... Se eu pegar a agenda, né, a minha agenda de reencarnatória, está lá, Newton de Souza Júnior. Newton, você tem que fazer isso. Mas o meu cunhado, teu cunhado está solto. Mas minha mãe, tá bom? Fechou. Agora, para você fazer tudo isso e lapidar essas suas má tendências, eu vou colocar suas ferramentas. Um patrão chato, não sei o quê, lá. Agora, os seus personal training, né? Aí eu vou botar a sua mulher, o seu marido, né? Sua mãe, seu pai, seu cunhado, sua sogra, né? Esses são os personal trainers, ou seja, aqueles que vão atiçar,
entendeu? Para ver se realmente eu quero mudar. Se eu estou querendo mudar mesmo, se eu estou firme Entendeu? ali, né? Então, eu reencarno num. Ah, eu tenho a missão. Não, não temos missão. A missão é nossa. O Divaldo, a missão do Divaldo foi ele. As tarefas foi essa maravilha. Por quê? Sabe por que eu estou falando que a missão é ele? Porque quando aquele médium, acho que não foi Diante, foi um outro que falou para ele assim: olha, tu vai construir aqui, ó, a maçã do caminho. E ele falou: legal, falou. Ele podia falar assim: não, eu não. Ele podia recusar. Não, eu não tenho mais o que fazer, eu quero, sei lá, fazer isso, fazer aquilo. A mansão do caminho ia sair? Saía. Se não fosse o Divaldo, ia ser outra pessoa. Ia ser outra pessoa. Porque não tem dúvida. isso estava definido, entendeu? Mas qual era a missão dele? A missão é que nem Kardec. Não canso de porque Kardec é um grande exemplo. Kardec chegou para Zéfiro, quando viu aquela tarefa, meu Deus, Zéfiro, e se eu falhar? Ele dá uma tranquilidade. Assim, Tem outros. tem outros. Tudo bem. Se o Kardec falhasse, teria a outro missão, pra fazer. você tem a sua missão, isso aqui é a sua tarefa, não quer. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Eu acho que assim, gente, é muito importante falar desse assunto. Você está aí na rua, você vai se encontrar com familiares, você vai no aniversário, você vai lá no cabeleireiro, você vai em alguns lugares. Daqui a pouco você vai escutar um monte de bobagem. Um monte de bobagem. Pelo menos a doutrina, ela dá essa base, ela nos ensina para a gente entender né, o que está acontecendo com esse povo. Eu costumo dizer que é a cartilha do bom viver, né? Você pega essa cartilhinha aí, você tá bem amparado, né? A Delmira, eu me perdi aqui um pouquinho, espera um pouquinho. Eu vi a Dora. Aqui, ó, a Delmira, eu acho que é Delmira, não, Maria Delmira. O planeta indo para o mundo de regeneração, esses espíritos tão empedernidos não seriam impedidos de retornar um dia? Não, ninguém é impedido, ninguém. Ela está se referindo ao fato daquela história de que alguns espíritos não vão mais reencarnar. Né? Existe esse processo que diz que, tanto que os umbrais estão meio que vazios, né? Estão meio que vazios porque esses espíritos... que não, está bem vazio. O pessoal está falando até umas então, aí ela está perguntando, esse pessoal do Talibã, esse pessoal que está fazendo mal danado... É a última oportunidade, gente. É a última oportunidade. Gente, por isso que eu falo, para mim, até me arrepio, cara. É legal falar isso, porque a gente vai ver um mundo muito melhor. A gente tem um outro não, eu não vou ver, eu vou ver lá de cima, aqui embaixo eu não vou ver, não, porque isso aí não é para agora, isso é porque a minha particularidade, acho que é daqui a 100 anos, isso é para o meu nosso bisneto, tataraneto, né? Isso. Porque com o bisneto. Mas eu vou, talvez eu volte, né? Quem sabe se deixar eu voltar, se eu merecer, se eu não for lá para Crio, né? Mas é assim, o que acontece? Ninguém é impedido de nada, ninguém. O que acontece é que a gente é que nem os peixinhos, vai para lá, vai para cá. Todo mundo, que nem ela falou, acho que foi a Luísa quem falou que... Eu não lembro. Falou bacana. Até nós batemos palma para ela. Desculpa, a gente não lembra, mas é dois velhos aqui, a gente não esquece mesmo. Então, é assim, aqueles peixinhos, um peixinho do bem vai para lá, outro peixinho do mal vai para lá. Então, é assim, os cardumes andam no oceano. O que é o oceano? O oceano é o universo. E cada peixe, você sabe que cada peixe tem um local, um habitat, né? Águas mais frias, águas mais quentes, águas mornas, né? Isso é de acordo com o seu padrão. Então, nós somos assim. Ninguém é impedido de nada. Agora, existe uma engrenagem no universo que é intransponível, indestrutível, imutável, que é a engrenagem que todos nós, isso é a única fatalidade. Nós somos fatalistas, né? A gente acabou com o planeta um monte de gente, um monte de vezes. Em 1910, com o planeta de Halley, em 2012 já acabou, agora não tem jeito, 2012 vai acabar, ele passou, está aí. Nós queremos acabar, nós somos fatalistas. Agora, a única fatalidade, gente, é a felicidade. Foi isso que Papai do Céu decretou, bateu o carimbó e reconheceu o fino. Todo mundo, toda a sua criação será feliz. Mesmo quem não quer, porque esse povo não quer, mas vai ser, não tem jeito. É a nossa fatalidade. Entende? Então, esses espíritos que de agora a Terra está se mudando para a regeneração, o que é a última oportunidade? É a última oportunidade que nós estamos tendo. Aqueles que não se adaptarem, porque como a faixa vibracional do planeta está mudando, a sociedade está mudando, esse povo vai embora. Não reencarnar mais? Não reencarnar mais aqui, mas vai reencarnar lá. Entendeu? A Lua, gente, está assim, ó. A Rose Amorim está falando exatamente isso agora. Reencarnação em planetas mais primitivos. Isso. Ela acabou de falar sobre isso. Isso mesmo. É verdade. A Lua é um posto, né? É uma estação
preparando a galera para ir embora. Entendeu? Plutão também. Plutão é um outro planeta também. É transitório, é isso? É transitório. Isso. É um planeta transitório onde eles vão ficar lá aguardando o aeróbus, né? Brincadeira. Não tem aeróbus. Eu não sei o nome. Não fala isso que o pessoal vai... Brincadeira, gente. Eu não sei qual é o nome da espaçonave. Mas é assim, de alguma maneira, esse povo está aguardando o momento certo. Aí, peraí, então quando o planeta... Não, sabe quando é que eles vão reencarnar? Olha, falta muito pouco, estou acabando de chegar. Não, vamos lá. Tem alguém uma pergunta aí? Tem várias. Então vai. Então vamos lá. Delmira Ciccone entrou agora. Ela falou boa tarde para vocês. Né? Heloísa Inácio, vamos lá. Reencarnamos para nos melhorarmos. Nossa família, amigos são ferramentas que nos ajudam nesse trabalho. Heloísa é demais, né? Heloísa é demais. Sabe que bacana. Eu quero ver você aqui, Heloísa. Já falei para ti, né? Eu já convidei, ela foge. Fica fugindo, vem cá, bater um papo com a gente. Delmira Ciccone Moutinho falou assim. A Delmira falou, creio que a oração é a melhor maneira de ajudar e também fortalecer a nós. Sim. Não podemos entrar nessa frequência. Imaginemos um mundo melhor. Tá? Exatamente, perfeito. E acabou. Isso aí. Delmira Ciccone em nada, não escreveu nada. É isso, porque é assim, quem é um ateu, uma pessoa que não acredita no espiritismo, quando escuta uma conversa dessa de Plutão, deve falar, esse pessoal está viajando. Está viajando, tudo louco. Eu fiquei pensando aqui, uma pessoa completamente alheia a esse conhecimento. Eu iniciei a conversa, né? Porque depois eu tive que parar. Comecei a ter, a pessoa era ateu. Ela falava assim, não, como assim? Morreu, acabou. Aí eu parei a conversa. Gente, faço isso, tá? Não tente mudar assim, a ideologia de alguém. Eu comecei a conversar com uma pessoa, aí eu pensei até que ele estava brincando. Agora, ô Newton, você que está nos assistindo também, existem duas situações diferentes. Fazendo um comparativo entre o Afeganistão e o Haiti, no Afeganistão é o povo, né? É o Talibã, é o povo que traz, machista, em que as mulheres não podem estudar, elas não podem fazer nada, elas são colocadas como segunda ordem, né? Você sabe que existe esse preconceito. É a continuação da era de Cristo. Exatamente. Por isso que eu falei, parece que às vezes eu me vejo em séculos atrás, né? Que a gente se enxerga dessa forma. E o outro é um povo que toda hora, apesar de ser um governo corrupto, né? Que também é corrupto, que também, quando saíram de lá, também se perdeu, vem lá tempestade tropical, vem terremoto, vem... O que está acontecendo? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Porque a gente aprende igualmente, diferentemente. Como é que é? Repete. Essa frase você já falou várias vezes. A gente, todos nós, aprendemos igualmente que aquele povo está passando, né? Tudo igual. Mas diferentemente. Porque quando você tem um terremoto, né? O que você perde? Bens materiais, né? E pessoas não se perdem. Mas vamos usar uma linguagem mais terrena, de pessoas. Né? Aí, o que você... Morreram centenas de pessoas. O que você perde? Pessoas. Então, onde dá para associar isso de um passado? Eu não era rei, eu não era general, eu não era nada. Mas eu fazia parte do exército desse povo que invadia as aldeias, matava famílias inteiras e botava fogo nas suas casas. Roubava os seus alimentos. Então eu vou estar lá no Haiti, alguém invade, mas o Haiti não tem invasão. Como é que eu vou sentir essa dor? Porque o tempo vai mudando, né? Hoje não tem... Ainda existe países que querem, assim, invadir o outro, mas não consegue. Quer, mas não vai, não é bobo, né? Porque se for invadir, vai ter todo mundo contra, então mudou tudo, as leis, né, governamentais para evitar isso, né? Então, o que acontece? Eu tenho que sentir essa dor, igualmente, diferentemente. Então, o que acontece? Eu estou num país que eu sei que no dia tal, assim, eu vou estar na minha casa, né? E nesse momento vai ter um terremoto, a casa... Eu vou conseguir sair correndo, mas quando eu olho para trás não vejo mais a minha esposa e meus filhos e vejo minha casa despencando. Essa dor que eu vou sentir é igualmente de que eu fiz como soldado, né? Em um passado remoto, tá certo? Eu vou sentir essa dor. Ou seja, igualmente daquele que sentiu a dor, deu enfiar a espada, matar o filho dele e botar fogo na coisa dele,
diferentemente vendo um prédio que a minha casa despencar. Então, essa é a lei universal. A lei universal, quando a gente fala olho por olho, dente por dente, né? Ou então a lei da ação e reação, porque nós mudamos olho por olho, dente por dente, para reação de causa e efeito, né? Ação e reação. Nós mudamos só o nome, mas o nosso inconsciente ancestral continua esse. Olho por olho, dente por dente, né? Matou, morre. É assim que funciona. Só que o universo não é tão injusto assim, né? Como a gente é. Nós somos injustos, né? Perfeito. Entendeu? Vocês já estão passando por um processo, não, a gente não pode usar a palavra kármico, né? Não, é um processo de resgate. de resgate. Vamos usar a palavra resgate também. Augusto Ferreira, muito obrigado. Você entrou agora no finalzinho, né, Augusto? Seja bem-vindo. Estamos encerrando praticamente por causa do horário, né? E eu acho que você podia fazer uma prece para esse povo. Sim, vamos fazer uma prece para esse povo, para o Haiti, para o Afeganistão. Vamos torcer aí para as coisas ficarem mais calmas, mais tranquilas, né? Tá bom? Que eles têm, na realidade, vamos torcer que eles tenham forças, né? Porque o destino de cada país, o destino de cada um de nós, nós construímos, né? Eu costumo dizer que quem constrói o meu futuro sou eu, mais ninguém. Papai do céu me ajuda, me orienta, através dos meus amigos espirituais, uma forma de eu conseguir, de alguma maneira, porque assim, o tropeçar é inevitável. Eu vou tropeçar nos obstáculos da minha vida que eu mesmo coloquei. Delmira está agradecendo, tá? Eu que agradeço. Olha, obrigado, Delmira. Você é um pessoal muito atuante, né? Está sempre colaborando. Muito obrigado. Obrigado, uma grande Nediana. Muito obrigado mesmo, né? Então, a gente tropeça nos obstáculos que nós colocamos. Não é as pessoas, não. Nós colocamos. E a gente cai. E quando a gente cai, a gente tem que ter força para levantar. E essa força, Deus nos emana essa força para a gente levantar. Mas levantar é decisão nossa, ele não nos ergue. Nós temos que nos erguer com a força da oração e da fé, né? Que é a nossa grande bengala, né? Que nos vitaliza. Então, que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, que essa falange imensa que já estão amparando eles, porque eles não estão desamparados, existe uma equipe imensa, levando aqueles países, né, o amor de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, né? Cada um deles, por unidade, cada um deles recebe essa luz, eu tenho certeza que recebe essa luz, cada um desses nossos irmãos. E cabe a cada um de nós não ter pena deles, mas sim a grande compaixão do amor, porque a compaixão atinge não só a eles que estão sofrendo, mas atinge também aqueles que fizeram eles sofrer. Porque os que fazem sofrer, estão doentes, e uma doença terminal. Ou seja, vai terminar o momento em que eles vão sentir o prazer de fazer parte desse planeta abençoado. E esses que sofrem estão sendo curados, porque estão resgatando. Então, que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, possam cada vez mais, de alguma maneira, apaziguar o coração desses irmãos. E a todos nós, que nós possamos ter a consciência e fazer, principalmente, gente, não tenham ódio, nem raiva, e que temos a indignação, mas que essa indignação seja apenas de lembrar que um dia talvez nós tenhamos feito isso, mas não termos ódio daqueles que estão fazendo isso, porque com certeza estaremos alimentando essa força que eles têm. Vamos enfraquecê-los de alguma maneira, entendendo a doutrina dos Espíritos, que é uma continuidade do amor de Jesus, para que através desse amor, dessa energia, possamos fortalecê-lo a todos, aqueles que sofrem e aqueles que fazem sofrer. Aqueles que fazem sofrer, que saiam da escuridão da ignorância, que possa uma sementinha ser plantada em seus corações. E aqueles que sofrem, o bálsamo da paz e saber que são vitoriosos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos amigos pela tarde de hoje. Gratidão a todos vocês, nedianos, pela colaboração. Tem um recadinho para eles. Recadinho rápido para vocês. Gente, as nossas palestras espíritas agora são às 21h30. Hoje temos o livro Voltei, o estudo do livro Voltei,
com o professor D'Alessandro, que participa também nas redes da Caridade no sábado de manhã, lá pelo Luiz Monteiro de Barros, tá? Na segunda-feira temos Maurício Zominani, ele já está na segunda parte do livro Paulo Esteban, ok? E temos também, na terça-feira, a continuação do estudo do livro Nosso Lar, com Henrique Botaro, tá bom? Continuamos aí. E eu quero um recadinho rápido para o pessoal da casa, que eu quero falar com o pessoal do atendimento fraterno. Gostaria que a Marisa entrasse em contato com o pessoal, eu quero bater um papo com eles, nem que seja talvez aí por videoconferência, por algum jeito, marcar um horáriozinho, conversar com todo o pessoal do atendimento fraterno. Feito isso, muito obrigado, sintam-se abraçados e acolhidos, que Deus abençoe a todos vocês, muita paz no coração. Fique com Deus. Realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br, conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.